a McLaren finalmente conseguiu fazer algo que nenhuma outra equipe havia alcançado desde o início da temporada: deixar a Mercedes desconfortável. É exatamente por isso que o Grande Prêmio do Canadá de 2026 está se configurando como um dos fins de semana mais importantes do ano até agora. Pela primeira vez, a Mercedes chega ao circuito não apenas para defender sua dominância, mas para responder a uma rival que está encurtando a diferença muito mais rápido do que o esperado. Em Miami, a McLaren apresentou melhorias que simplesmente não podiam ser ignoradas. O pacote de upgrades funcionou bem, o carro ficou mais estável, mais competitivo em longos stints e significativamente mais forte nas sessões de alta velocidade, que antes expunham uma das maiores fraquezas deles. Andrea Stella admitiu abertamente que a Mercedes continuava sendo o padrão que todos precisavam superar. Uma declaração que também confirmava que a McLaren agora está totalmente focada em perseguir um alvo específico. A Mercedes reagiu imediatamente. Toto Wolff reconheceu que os rivais haviam dado um passo à frente e que a equipe precisava responder. Por isso, eles guardaram deliberadamente o grande pacote de upgrades até o Canadá. O que chega a Montreal não é um ajuste pequeno, mas uma revisão importante, que envolve mudanças aerodinâmicas, um novo conceito de assoalho, suspensão dianteira revisada, melhor gerenciamento de fluxo de ar, redução de peso e até otimizações eletrônicas. Esse é o primeiro grande pacote de upgrades da Mercedes na temporada, e é isso que torna a situação tão intimidante para o resto do grid. Até agora, a Mercedes vinha vencendo sem nem mesmo ter introduzido todo o seu desenvolvimento completo. Mas existe outro fator que torna essa situação ainda mais complicada. Enquanto a McLaren começa a aplicar pressão de fora, a Mercedes também lida com uma batalha interna cada vez mais intensa. George Russell, que era esperado para liderar o projeto da Mercedes nesta temporada, agora está perdendo momentum para Kimi Antonelli, que venceu 3 corridas consecutivas, e rapidamente se tornou o novo centro de poder dentro da equipe. Agora a pergunta fica extremamente interessante. O pacote de upgrades canadense vai permitir que a Mercedes se afaste novamente do resto do pelotão? Ou isso pode marcar o início de uma guerra muito mais dura envolvendo McLaren, Russell e Antonelli? O que torna essa situação especialmente fascinante é que a Mercedes não chegou a esse ponto porque foi de repente superada. Na verdade, os números ainda mostram uma equipe que controla firmemente a Fórmula 1. Eles venceram todas as corridas da temporada até aqui. Russell venceu a primeira prova em Melbourne, Antonelli conquistou vitórias na China, no Japão e em Miami. A Mercedes ainda lidera os 2 campeonatos com folga. No entanto, internamente, Miami parece ter acionado algo importante. Pela primeira vez na temporada, a Mercedes pôde ver claramente outra equipe começando a entender como desafiar o carro W7 em áreas onde antes parecia intocável. Miami mostrou que a vantagem que a Mercedes tinha nas primeiras corridas não era mais estática. E talvez a parte mais reveladora foi que isso aconteceu enquanto a Mercedes mal havia mexido no carro, enquanto McLaren, Ferrari e Red Bull trouxeram desenvolvimentos significativos em Miami. A Mercedes optou por manter basicamente a mesma especificação usada desde o começo da temporada. Toto Wolff reconheceu isso abertamente ao falar sobre o Canadá, dizendo que os concorrentes deram um passo à frente em Miami, e que eles precisavam responder. Eles trazem o primeiro pacote de atualização do ano para Montreal, mas sabem que performance só se comprova na pista. Essa frase final é importante, porque a Mercedes tenta evitar exageros públicos. Mas internamente o significado desse upgrade é difícil de ignorar. De acordo com informações sobre a equipe, o pacote deve incluir um conceito aerodinâmico revisado na asa dianteira, modificações na suspensão, mudanças no assoalho e no underbody, além de medidas de redução de peso com componentes internos mais leves, incluindo a caixa de câmbio. O objetivo é claro: aumentar a downforce sem criar arrasto excessivo, melhorando a eficiência do carro nas zonas de frenagem e nas fases de tração. E o Canadá é um lugar especialmente revelador para estrear isso. O circuito Gilles Villeneuve não é um circuito constitucional de aerodinâmica pura. Ele exige eficiência nas retas, estabilidade em frenagens fortes e boa tração sob os meios-fios e saídas em baixa velocidade. Um carro estável na entrada ou nervoso na frenagem é exposto imediatamente ali. Isso importa porque um dos aspectos mais interessantes do passo dado pela McLaren em Miami foi de onde vieram os ganhos. Andrea Stella admitiu que a Mercedes ainda era mais rápida no geral, especialmente em curvas de alta velocidade. Nos cantos, eles são mais rápidos que nós, explicou Stella depois de Miami. Mas o detalhe importante foi que a McLaren estava começando a reduzir a fraqueza, em vez de eliminá-la completamente. E essa distinção muda todo o contexto, porque Miami não era para ser a resposta final da McLaren, era apenas a fase 1. O pacote de upgrades da McLaren em Miami envolveu 7 mudanças aerodinâmicas, incluindo novas geometrias da aba dianteira, novo endplate, alterações da borda do assoalho, configurações atualizadas da entrada dos sidepods, capa do motor redesenhada, gerenciamento de fluxo de ar e interação revisada na traseira com o difusor. Não foi um pacote cosmético.
representou uma tentativa deliberada de alterar como o ar se comportava ao redor de todo o carro. O motivo disso ser importante é que Stella também admitiu que a McLaren passou o início da temporada focando menos em ganhos aerodinâmicos puros, e mais em entender a integração entre o chassi e os sistemas do Power Unit. O próprio Norris deu uma pista sobre isso depois do Japão, ao dizer que a equipe havia feito progresso significativo com o uso do Power Unit. Essa frase pode parecer pequena, mas na Fórmula 1 moderna ela é muito importante. O uso de energia, o comportamento dos pneus, o balanço de carga aerodinâmica e a estabilidade na frenagem agora são sistemas profundamente interligados. A fraqueza inicial da McLaren parecia vir não de uma limitação grave, mas de ainda não ter entendido completamente como extrair a janela máxima de operação do pacote. Miami sugeriu que eles estavam começando a resolver isso. E é exatamente por isso que a Mercedes reage agora. Porque quando outra equipe de ponta começa a entender seu pacote direito, os ganhos de desenvolvimento podem acelerar muito rápido. O aspecto mais marcante nos comentários de Wolff antes do Canadá é que ele soa incomumente cauteloso para uma equipe que lidera os 2 campeonatos com folga. Ele repetidamente enfatizou equilíbrio e contenção, dizendo que vão manter o equilíbrio, continuar aprendendo e executar cada fim de semana da melhor forma possível. Não vão ficar muito animados com os sucessos, nem muito abatidos nos momentos difíceis. Isso não soa como uma equipe totalmente relaxada com sua posição. E internamente, há razões adicionais para essa tensão. No início da temporada, Russell parecia perfeitamente posicionado para se tornar o líder indiscutível da Mercedes. Ele tinha experiência, confiança e momento, depois de herdar um carro que logo se mostrou capaz de brigar por títulos. Depois de Melbourne, essa expectativa parecia totalmente justificada. Mas a dinâmica mudou rapidamente desde então. As 3 vitórias consecutivas de Antonelli mudaram fundamentalmente o clima ao redor da Mercedes, e talvez mais importante, mudaram a percepção de quem atualmente ocupa o lado mais forte do box. Andrea Stella admitiu isso abertamente, dizendo que depois dos testes, ele teria dito que George estava em posição mais forte, mas por algum motivo, as coisas pareciam ter virado. Essa frase tem peso, porque vem de um observador externo, e as evidências na pista confirmam. Antonelli não foi apenas rápido. Ele foi composto, eficiente e cada vez mais autoritário ao longo dos fins de semana. Stella elogiou especificamente a consistência, a velocidade tanto na volta única quanto na corrida, e a execução geral. O quadro interno que surge na Mercedes agora parece bem mais complicado do que era há poucas corridas. A temporada de Russell não desabou, mas o contexto importa. Problemas de confiabilidade na China prejudicaram ele seriamente. O timing do safety car comprometeu sua corrida no Japão. Mas Miami foi diferente. Em Miami, Russell simplesmente não pareceu confortável com o carro. Relatos do fim de semana indicavam que ele até experimentou elementos da direção de ajuste de Antonelli durante a própria corrida. Depois, Russell falou sobre dificuldades com a baixa aderência do circuito. Wolff o defendeu publicamente, dizendo que ele analisa essas coisas, olha os dados e tira suas conclusões. Ele nunca se sentiu totalmente à vontade nessa pista. Mas Wolff também fez outra declaração interessante. George é um matador. O que o torna tão bom é que ele nunca para de lutar ou atacar. Isso quase soou menos como elogio e mais como um reforço. Como se a Mercedes já estivesse consciente de que o momentum dentro da equipe está se deslocando para Antonelli. E isso cria um cenário intrigante para o Canadá, porque pacotes grandes de upgrades costumam recompensar o piloto que se adapta mais rápido. Um balanço aerodinâmico revisado, características diferentes de frenagem, resposta alterada da dianteira. Todas essas coisas podem reorganizar a ordem competitiva interna surpreendentemente rápido. Às vezes, um upgrade fortalece o piloto líder estabelecido. Às vezes, muda completamente a hierarquia. Antonelli atualmente parece operar com uma confiança extraordinária. O próprio Wolff tenta ativamente reduzir a pressão em torno do jovem italiano, dizendo que isso é um jogo longo e que não querem tropeçar agora com essas grandes expectativas. Mas ao mesmo tempo, a Mercedes sabe que pode já ter um piloto genuíno de nível de título surgindo mais rápido do que o esperado. E essa realidade complica tudo, porque enquanto a Mercedes tenta se defender da McLaren externamente, eles também gerenciam a possibilidade de uma batalha interna muito mais intensa. Enquanto isso, a McLaren não age como uma equipe satisfeita apenas em encurtar um pouco a diferença. Sua abordagem parece metódica e de longo prazo. O Canadá deve trazer refinamentos adicionais ao conceito de Miami, incluindo controle revisado de fluxo de ar na asa dianteira, ajustes na geometria da suspensão para melhorar a resposta na entrada de curva, e uma configuração de asa traseira projetada especificamente para eficiência e estabilidade na frenagem. O foco não está apenas na downforce máxima de pipo, mas em ampliar a janela de operação do carro. Essa expressão tem se tornado cada vez mais importante na Fórmula 1, porque o carro mais rápido em uma volta não é sempre o mais fácil de manter ao longo de toda a distância da corrida.
A McLaren parece estar construindo um pacote mais adaptável, entre fases de pneus, ciclos de uso de energia e condições variáveis de aderência. E se essa filosofia funcionar, pode se tornar uma ameaça séria à Mercedes na segunda metade da temporada. Porque uma vez que uma equipe perseguidora começa a entender claramente suas fraquezas, a direção do desenvolvimento se torna muito mais eficiente. É por isso que o Canadá importa tanto. Não porque vai decidir o campeonato, como o próprio Wolff insistiu que não, mas porque pode finalmente revelar se Miami foi apenas uma oscilação temporária ou o começo de uma mudança real no momento competitivo. Se a Mercedes chegar com um pacote de updates dominante e se afastar novamente, a mensagem para o resto do grid pode ser dura. Isso significaria que eles passaram a fase inicial da temporada vencendo com folga, enquanto ainda guardavam desempenho significativo em reserva. Mas se a McLaren permanecer próxima, ou pior, encurtar ainda mais a diferença, a pressão dentro da Mercedes pode aumentar muito rápido, especialmente porque a ascensão de Antonelli muda o equilíbrio emocional dentro da equipe. Um carro dominante geralmente consegue absorver tensão interna, mas quando a pressão externa aumenta, as rivalidades internas ficam muito mais difíceis de gerenciar. E a história da Fórmula 1 está cheia de exemplos exatamente desse cenário. Enquanto a Fórmula 1 segue para Montreal, a Mercedes chega com talvez o pacote de upgrades mais importante da temporada até aqui. A McLaren acredita que finalmente está começando a entender como desafiar o padrão. Russell tenta impedir que o momento escape internamente. E Antonelli de repente parece menos um jovem promissor e mais o centro do futuro da Mercedes. A pergunta agora é brutalmente simples. A Mercedes está prestes a lembrar a todos por que controlou esta temporada desde o começo? Ou a McLaren finalmente encontrou a primeira rachadura real na armadura, enquanto a ascensão de Antonelli começa a reorganizar silenciosamente toda a estrutura da equipe?